Para fechar dessas soluções, cluster. Cluster é bem comum. Quem tem aí cluster? Cluster, você tem cluster de file server, tem cluster de servidor de e-mail, você tem cluster de um monte de coisa. Qual que é a ideia do cluster? É você ter o dado em um lugar só, no caso um storage compartilhado entre dois servidores. Você tem o SQL instalado aqui, tem o SQL instalado aqui. Todas as suas bases, inclusive as bases de sistemas, ficam em um lugar só, no storage. O mirror, o always on, você não precisa de storage. Você pode ter os dados locais. O cluster não, você precisa ter um storage compartilhado. Pelo menos precisava. No 2016 eu acho que isso foi melhorado. No Windows Server 2016, parte de Windows, acho que você já consegue fazer até sem storage. Mas o mais comum é o quê? Você pegar um storage, uma LUN e apendar em dois servidores. Você tem um SQL online aqui. Esse servidor caiu, automaticamente faz um failover e você em poucos segundos seu SQL sobe aqui e seus discos que estavam apontados para cá passam a apontar para cá. Então essa é a ideia do cluster. Ter dois servidores, ativo? Não. Seu SQL fica processando só aqui. Sua memória, sua CPU aqui fica paradinha. E o seu dado fica em um lugar só. Qual o problema disso? Ponto de falha. Seu storage é um ponto de falha. Concorda comigo? Perdeu esse dado aqui, perdeu tudo. Não adianta nada ter os dois servidores aqui se o dado der pau. Mas, para quem tem uma base gigante e não consegue duplicar isso, eu tenho um cliente que tem, sei lá, uns 4 tera de mais de 100 bases. Se fosse fazer um always on para ele, quando você tem muitas bases, fazer always on é bem problemático. Mirror, cliente com 400 bases, 300 bases, é bem complicado fazer isso. E, nesses casos, é legal você ter pelo menos um cluster. Então, se um servidor desligar, queimar a placa-mãe, o outro assume e sobe tudo aqui. Como o dado fica em um lugar só, suas bases de sistemas ficam só aqui, você não precisa nem ficar recriando o usuário, job, igual lá no Always On e no Mirror. Tudo fica aqui em um lugar só, então vem tudo para o outro servidor. Pegaram a ideia do cluster? Dúvidas? Bem tranquilo, não é difícil. Cluster é mais fácil de entender. Aí você ouvia falar Failover Cluster e agora você tem um nomezinho chamado Always On Failover Cluster. Nada mais é que um cluster melhorado. Só isso, mesma ideia, não muda nada. Um disco centralizado. Antigamente você nem conseguia usar o TempDB tinha que estar no storage. Agora, no Always On Failover Cluster lá, após 2012, você consegue botar um SSD local para ser o seu TempDB dos SQL que vai estar por aqui. Quem na vida tiver que configurar um cluster tem que ler esse livro do Newton e do Marcelo. Top, top, top. Ele dá um passo a passo para você montar um cluster no seu notebook, dependendo da versão do Windows que você tiver. Quanto custa? Não lembro. Deve ser uns 100 conto, cento e pouco. Não tem digital, só físico. Barato. Bom, bonito, barato nunca existe. Já ouviu essa regra? Mas é top. Eu tenho um aqui em casa, autografado inclusive.